Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Paulo Freire. Nós chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, né? Quando eu digo que chegamos ao ponto culminante, é porque chegou a vez do convidado, né? Chegou a hora do convidado, o nosso amigo hoje, o convidado é o nosso amigo Robson Frederico Cunha. O Robson, professor lá da FOA, né? Da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, é da Unesp, né? A gente fala FOA até hoje, mas é da Unesp, e ele é professor lá. E ontem foi seu dia falando isso, né, Robson? Tá, parabéns aqui, Robson. No dia do dentista ontem, né? Parabéns a todos os dentistas. Temos muitos amigos e espíritas dentistas. Puxa vida, hein? Eu acho que é uma das profissões assim, que mais tem, viu, Robson? É assim, de nível superior, eu digo, né? Eu acho que bate aí. Pelo que eu conheço, eu nunca parei para contar, não, mas superficialmente assim, eu acho que tem bastante dentistas espíritas, hein? Que beleza, né? Vamos ouvir então os cumprimentos primeiramente de Robson Frederico Cunha. Muito boa tarde a todos os rádio ouvintes da Rádio Bandeirantes. Atendendo o convite do Nelson, estamos aqui com muito prazer, muita alegria e vendo se é possível, né, através da nossa apresentação, transmitir alguma mensagem aos ouvintes a respeito desse assunto que ele já apresentou, o tema que abordaremos nesta tarde. Então é uma oportunidade, em primeiro lugar para mim, e a gente tem que sempre se preparar, estudar, se aprofundar em diversos livros e estudos, e ao ouvinte que está aí em casa, no seu carro, em qualquer lugar, poderá também apreciar esse assunto que também acho de muita importância para todos nós. Muito bem, Robson. Eu conversei com o Robson esses dias atrás, né? Robson, qual o tema que eu vou ver, depois eu passo por e-mail aí, porque são tantos temas, mas como ele mesmo disse, né? Tem que preparar e tal, fuçar na livros, pegar e enriquecer, né, o assunto, né, o Robson. E aí o Nelson, eu passo depois por e-mail. Beleza, ele passou o nosso mundo espiritual. Que beleza. Vamos lá, Robson. Muito bem, a abordagem que nós vamos fazer neste início de tarde no programa é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas obras também de André Luiz, muito importante, e também na pesquisa de livros não espíritas, a ciência principalmente, porque vamos falar alguma coisa em relação ao planeta, né? Planeta Terra, então interessante. Mas para iniciar, nós vamos observar aqui, como eu disse no Evangelho, capítulo 3, que tem subtítulo Há muitas moradas na casa de meu pai. Aí, isso é bacana, hein? Puxa vida. Então, no início, há uma citação de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, que diz assim, Jesus, né, se referindo a essas muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, em cima dessa citação de Jesus, anotado por João, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos apresentar a teoria dos diversos mundos existentes dentro do universo, também fazendo uma citação importante sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. A erraticidade, segundo o próprio Kardec, vai nos ensinar também no Livro dos Espíritos,
quando ele fala da vida espírita, a erraticidade seria aquele período do espírito, não é? Em que ele se encontra fora do corpo físico, desencarnado, e aguarda uma nova oportunidade de reencarnação. Então vejam que Allan Kardec, nesse capítulo do Evangelho, com muita clareza e lucidez, ele faz um paralelo sobre os diversos mundos, os diversos planetas e os diversos estados da alma. Não precisa ser assim de grande inteligência para que o leitor perceba que há, então, uma relação entre o espírito ou a alma que residirá, habitará um determinado mundo, um determinado plano de vida. Não é? Por isso que ele inicia, inclusive, o estudo, Kardec, sobre os diferentes estados da alma nestes lugares, querendo dizer assim, olha, nós habitaremos mundos na amplidão do universo divino, e estes mundos que habitaremos guardarão estreita relação com a nossa capacidade. Em outras palavras, nós estaremos sempre habitando e residindo em planos de vida que o nosso espírito, que o eu espírito, melhor dizendo, revestido pelos corpos, então, apresentam condições de habitabilidade. Então o Cristo, há 2000 anos, já fez referência a isso, nesse trecho que eu acabei de ler, falando sobre os diferentes mundos que são habitados. A doutrina espírita, então, vem esclarecer que somente poderemos habitar esses mundos, esses planos de vida, de acordo com a nossa condição e a nossa capacidade. Seria o mesmo que, assim, comparativamente dizer, uma pessoa que vai entrar em determinada associação, determinado clube, ela tem que ser sócio ali. Não vai chegando e vai entrando, né? Ela tem que ter condições especiais para ali poder entrar. Então, Kardec, nesse capítulo, vai abordar esse tema. Embora Jesus tenha feito essa referência, já muito antes, na história da humanidade, houve uma preocupação com isso. Após o desencarne, após a morte do corpo físico, para onde essa alma se localizaria. Então, desde os povos primitivos, onde eles se preocupavam em enterrar a pessoa, né, junto aos objetos pessoais, de preferência próximo até da residência, né? Ouro, dinheiro, né? Isso. Dependendo do poder aquisitivo, ouro, dinheiro. Isso. Pensando que ele, após essa passagem, fosse se utilizar desses materiais, desses instrumentais, né? Também no Egito Antigo, acreditava-se que os mortos eles sofriam um rigoroso julgamento. A deusa da justiça, Maat, que depois enviaria aquela alma ou para Anubis ou para Horus, que seriam os locais de maior felicidade ou infelicidade. Isso. Né? Seria o céu e o inferno. Exato. Na Grécia Antiga, os gregos falavam de um rio, chamava o Estígis, onde lá se encontrava um barqueiro, o Caronte. Esse barqueiro conduzia as almas até o Hades, ou Hades, né? Para o julgamento necessário. Então vocês observam que as almas, para que elas se localizassem, tem sempre assim no inconsciente coletivo da humanidade terrena, seja ela encarnada ou desencarnada, uma preocupação sobre a destinação dessa alma. Os hindus também, conforme as resoluções do juiz dos mortos, estes mortos subiriam aos paraísos ou desciam aos precipícios do reino Varuna, que é o gênio das águas,
onde essas almas iam ser encaminhadas para câmaras de torturas, amarradas uns aos outros por serpentes infernais. Então, também a teoria judaica, que acreditava em 3 céus, né? Mais recentemente, no século XVII, Emanuel Swedenborg, um sueco, dizia que o universo se comporia de esferas diferentes, com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas serviriam às almas de morada, depois da morte na Terra, de acordo com as condições espirituais que aqui na Terra elas tenham conseguido. No século XIX, o Espiritismo diz que, no Livro dos Espíritos, através de Kardec e os espíritos superiores, o estado da alma depois da morte não é um sistema, mas era o resultado de observação. O Livro dos Espíritos, no Espiritismo, ergueu o véu do mundo espiritual e onde ele se nos aparece com plenitude. Interessante é que não foram nós, homens encarnados, que descobrimos isso, através de estudos, de concepções mirabolantes, engenhosas. São os próprios habitantes do mundo espiritual que vêm descrever a situação pela qual estão passando, em todas as fases de felicidade ou de dificuldades, de tristezas, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida além-túmulo. Significa que, então, ao leitor do Livro dos Espíritos, espírita ou não, conheça essa obra, o Livro dos Espíritos, para que nós não, aqui na Terra, continuemos a falsear, a criar conceitos que não são verdadeiros e que vão, com certeza, continuar conosco no mundo espiritual. André Luiz, ele também nota em suas obras que esse mundo espiritual, André Luiz é o espírito que, através de o médium Francisco Cândido Xavier, trouxe-nos importantes informações desse nosso mundo espiritual. Que informações, hein? Na coletânea toda de André Luiz, né? Coletânea toda. Há uma riqueza de detalhes, inclusive, que estão ali, aguardando para serem estudadas, para serem observadas. Né? E prestar atenção nas entrelinhas, né, o Robson? Não pegar o pé da letra só não, né? Hoje até, nós estamos falando das obras espíritas, mas até também nos estudos da ciência, avança-se para esse fim. Né? Mais recentemente, na teoria da física das supercordas, que é uma teoria bastante estudada, respeitada, ela diz que as partículas que compõem o universo teriam a forma de cordas vibrantes, por isso que chama teoria das supercordas. Então, repetindo, as partículas que compõem o universo teriam a forma de cordas vibrantes, onde cada vibração dá características da partícula. E é capaz de descrever todos os componentes da natureza numa única teoria, que só seria verdadeiro se o cosmos possuísse 26 dimensões. Então, é uma teoria que abre para aquele desejoso do estudo a percepção de que nós não estamos mais apenas num universo, e sim num multiverso. Que o universo dá aquela ideia de único, né? Único, Então seria um multiverso. Nós temos várias outras dimensões que estão, na verdade, não acima e não somente abaixo de nós, como aquela ideia, né? Acima, o céu. Abaixo, o inferno. Né? Essas informações foram importantes para nós. Sobre situações geográficas, né? Acima o céu, abaixo o inferno. Foram importantes para nós em determinado momento da vida do espírito. E ainda, com todo respeito, para alguns ainda são. Mas almas existem, seres encarnados, que já não
se satisfazem apenas com esse tipo de informação, com esse tipo, vamos dizer assim, né, de alimento. Eles procuram outras fontes, outros ensinos, porque não é possível que nós iremos indefinidamente para uma região ou para outra, mediante apenas o que fizemos aqui na Terra em um período pequeno de existência. Não é? Então significa que até os estudos da ciência estão avançando nesse sentido. Há um estudioso, que também é muito conhecido, da física moderna, e que, para quem quiser dar uma olhada nessas teorias, nesses estudos, na rede social, lá no YouTube, né? Você tem condição de observar lá Michio Kaku, né? Escreve M-I-C-H-I-O, Michio Kaku, com 2 Ks. Ele fala que em 2100, nas suas obras, computadores inteligentes trabalharão junto com os homens e que o acesso à internet será por lentes de contatos e moveremos objetos com o pensamento. No ano de 2100, hein? Será que vai chegar lá? Às vezes até antes. Às vezes até antes, do jeito que vai essas coisas aí, essas, né? Que, tecnologia, do jeito que avança, né, Robson? Rápido, né? Basta a gente lembrar que há 30 anos atrás, o computador praticamente não existia. 40 anos, né, na década de 70. Estava assim, um nascedouro dessa tecnologia que 40 anos, o que é 40 anos hoje? E domiciliar não tinha, ninguém tinha, era só os governos. Então, em 40 anos, uma evolução. Agora, com a condição que o homem tem hoje de tecnologia, você imagina daqui a 80 anos, não é? Então, ele cita essas coisas. Que não haverá também barreiras comerciais nessa época. E a mesma cultura e os mesmos alimentos serão divididos por todos. E essa homogeneização, que nada mais é do que a globalização, tenderá a acabar com as guerras. Né? Que, nessa obra que nós estamos falando do Evangelho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, vê como bate, né? O dizer desse cientista, dizendo que já daqui a, vamos dizer, 80 anos, né? 2100, conseguiremos acabar com as guerras. Kardec está estudando nessa obra os diversos mundos, fala do mundo de expiação e prova, que a Terra pertence, e mundo de regeneração. Mas esse cientista, no caso, ele está afirmando único e exclusivamente na parte material mesmo, né, Robson? Na parte material. Sim. Ele é um cientista. Beleza. Né? E ele, ainda sobre isso, ele fala que no nosso universo, ele não estaria sozinho, o nosso universo, mas seria um de muitos mundos paralelos possíveis. E que seres inteligentes poderiam habitar algum desses planetas. Ou seja, como eu disse, não há mais aquela concepção, Nelson, de que a vida da alma estaria só acima ou abaixo. Ela também está ao lado. Ela também está em outras dimensões se desdobrando. Não é? Em raras ocasiões, ainda diz uma obra desse Michio Kaku, que chama Hiperespaço, né? Em raras ocasiões, os planos podem se cruzar. Veja, isso é uma informação que está no livro e é de um livro de um grande cientista reconhecido. Então, esses planos de vida, eles podem se cruzar. Rasgar, como diz textualmente as palavras do livro dele, rasgar o próprio tecido do espaço, o que abre um buraco. Ou uma passagem entre esses dois universos. Estas passagens, segundo esse nosso cientista, tornariam possível a viagem entre esses mundos. E a gente vê até na arte, né? No mundo lá de Hollywood, diversos filmes que têm tratado dessa temática, a possibilidade de contato entre os universos. Eu acho que tudo isso acaba está no subconsciente dos produtores do filme, né? Sim, Robson, né? Sim. É lógico que existe um pouco também de fantasia. Ficção, da fantasia, a gente tem que entender isso. Tem, mas é normal. Mas muita coisa que ali existe, não é? É o pensamento dele. Veja lá, o filme, quem já assistiu aquele filme De Volta para o Futuro, com Michael J. Fox, né? Trata desse assunto. Stargate também fala. Déjà Vu, com Denzel Washington, é um livro que
muito interessante, que trata da capacidade de viajar no espaço e até mudar algumas situações, aí que a gente fala que existe um pouco de fantasia, mas fala dessa capacidade de você voltar, né? Jumper também é um filme que fala dessa possibilidade. Mas a gente sabe também que tem uma diferença também na nossa contagem de tempo aqui com de outros planos, né, Robson? Tem uma diferença também, né, de tempo, né? Até as considerações que se fazem em relação à duração de fenômenos, não é? Nos mundos espirituais, fora do plano material, do qual a Terra é apenas um exemplo, essa duração desses fenômenos podem variar, não é? Podem variar. Então, às vezes a pessoa, ao desencarnar e despertar no mundo espiritual, os eventos ocorrem com uma determinada velocidade diferente. Agora, é bom que se deixe bem claro de que isso é tanto mais verdade quanto mais nós nos imaginamos em planos mais evoluídos. Porque no mundo espiritual, adstrito à Terra, naqueles próximos, os eventos são praticamente muito semelhantes, né? André Luiz diz também no Nosso Lar que o mesmo sol que ilumina a Terra é o sol que ilumina as colônias essas cidades espirituais que pertencem à Terra, né? Robson, mesmo porque, se formos analisar, no nosso mesmo planeta, aqui, plano físico aqui do nosso planeta, né? Há 500 e poucos anos atrás, não sabiam lá no Velho Mundo, não sabiam que existia esse imenso continente americano do lado de cá, né? E se lançaram aos mares e tal, né? Aquela aventura danada. Olha o que foi descoberto aqui, o imenso continente americano. Isso há 500 e poucos anos atrás, né? Aqui no nosso próprio planeta, né? O desconhecimento da questão física do planeta. Exatamente. Né? Do tamanho, das suas dimensões reais. Né? Então, apenas com as capacidades aí da ciência, dos estudos, dos avanços, no caso aí da marítimos, né? Foi possível isso. Chico Xavier, falando sobre essas questões do mundo espiritual, né? Que está nos rodeando e nos envolvendo, fala que tudo sobre este mundo é um implemento materializado. Veja só, somos espíritos e tudo que constitui a vida no planeta transcende a matéria. A Terra é uma dimensão espiritual mais compactada. Veja só, isso é uma colocação de Chico Xavier. A Terra é uma dimensão espiritual mais compactada. Porque às vezes a gente fala dimensão espiritual, Nelson, e a gente vê nas obras, principalmente de André Luiz, né? Vamos nos apegar a ela, porque são os grandes exemplos. As obras de André Luiz falam das condições em que os espíritos lá aportam, né? E que muitos deles, por terem ainda condições evolutivas muito limitadas, eles se acreditam encarnados ainda. Eles não acreditam que deixaram o corpo físico. Muitos demoram muito para descobrir. Então, pensando nisso, é que Chico Xavier nos faz essa proposta, que a Terra, aqui onde nós estamos encarnados, é uma dimensão espiritual mais compactada. Ou seja, quando nós saímos da Terra através da morte, do desencarne, Nelson, nós não vamos para longe, não. Exceto almas nobres, né? Que são poucos, que pisam ou pisaram aqui na Terra, no planeta Terra, e que ao desencarnar podem, vamos dizer assim, alçar maiores voos para as dimensões superiores. Nós vamos falar rapidinho um pouco daqui a pouco delas. Mas nós, 90% da população aqui, talvez até um pouquinho mais que esse percentual, desencarnamos e ficamos aqui ao redor da Terra. E, de tal forma, nós continuamos tão iguais como nós somos, apenas deixamos o corpo físico aqui, levamos todos os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas alegrias, as nossas conquistas morais, mas notadamente as nossas dificuldades, nós levamos esse conjunto todo junto conosco, Nelson, que quando a gente abre o olho lá, desperta, parece que é um dia de manhã que acordamos aqui na Terra.
Então nós temos realmente, não sei se o ouvinte consegue me entender, nós temos dificuldade ao recém-despertarmos do desligamento definitivo aqui na Terra, que seria o desencarne, a morte, né, o fenômeno da morte, nós despertamos lá com as mesmas angústias. Aquela pessoa que foi alvejada por um tiro e desencarnou, ela acorda com a dor naquela área. Aquele que desencarnou devido a uma queda e bateu a cabeça e machucou, houve um traumatismo craniano, ele vai despertar lá com uma tremenda de uma dor de cabeça. E isso vai depender Entendeu? muito do seu merecimento, para quanto tempo vai durar isso, né, Robson? Né? Então, nós estamos vendo aí que entre esses universos, segundo o que consta na literatura científica, que há essas passagens, André Luiz, nos livros Mensageiros, no capítulo 15, né, tem lá um coordenador espiritual, o Aniceto, ele fala: André Luiz, há outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Veja essa palavra que ele usa, interpenetração. Isso significa, caro leitor, que dentro de uma dimensão física, qual a Terra, nós temos outras dimensões. Então não é mais aquela ideia de lá em cima é o céu, lá embaixo é o inferno. Não é? As regiões de vida. Aí, quando você lê o capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu pai, ganha uma outra conotação. Há muitas moradas na casa do meu pai, ouvinte. Não pense só na questão dos mundos físicos. Dos mundos onde habitam seres iguais nós, com corpos físicos, não é? Com essa densidade material. Há muitas moradas na casa de meu pai, também nas esferas espirituais. Aqui no nosso próprio planeta, né? E aí a gente remete a uma frase do Cristo. Nesse momento ela é oportuna, embora ela foi dita no momento em que ele estava num diálogo a sós com Nicodemos, e que Nicodemos não entendia as questões da reencarnação. Era um sábio, um velho sábio, né? Exato. Na época contemporânea de Jesus, ele não entendia a questão da reencarnação que Jesus propunha, quando dizia que para merecer e para ver o reino de Deus haveria de nascer de novo. Então Nicodemo fica naquela dificuldade, e Jesus fala: se vos tenho falado de coisas terrestres e você não me crê, como crereis se vos faleis ou falais das coisas celestiais? Não é? Então, a gente entende aí que para se entender isso, para se estudar e aprofundar, não é apenas uma questão de crença. Eu acredito que há mundos outros. Porque Jesus mesmo disse: feliz porque você não precisou ver para enxergar, se referindo a Tomé com os olhos físicos. Então, há pessoas que, no ouvir uma afirmação dessa, mundos sutis, espirituais que se interpenetram, a pessoa acredita. Outros precisam de estudar, se aprofundar, o que é muito interessante e muito salutar. Buscar os estudos, não é? Mas Jesus faz essa referência. Quantos Nicodemos não existem hoje na Terra? Ixi, muito. Que ele está falando para nós nos nossos ouvidos até hoje. Vocês não acreditam nem nas coisas da Terra, você deu o exemplo agora. Meu avô, que desencarnou há 20 anos, começo de 1992, 93, Nelson, ele não acreditava que o homem chegou na Lua. Muita gente. Hoje tem gente que não acredita, que fala que foi uma conspiração americana. Que tudo aquilo que nós vimos lá da nave, o Apollo, que desceu lá na Terra, na Lua, Louis Armstrong. Tudo montagem, tudo cenário, tudo montagem. Neil Armstrong, né? Neil Armstrong foi cenário de Hollywood. Tem gente hoje assim. Então, é a frase do Cristo. Você não acredita nas conquistas da ciência? Você não acredita que hoje medicamentos curam, não é? Resolvem? Como você vai acreditar numa fala sobre a alma? Sobre as vidas que se sucedem? Sobre a continuidade dela, a vida ininterrupta? O que existem são existências, né?
Então, no estudo das dimensões extrafísicas do nosso mundo espiritual, eu até pedi para você colocar nosso mundo espiritual, Nelson, porque nós estamos falando do nosso. Nós não temos condição nem de pensar nas esferas resplandecentes que estão além. Então, André Luiz se preocupou, no livro Nosso Lar, em apresentar as esferas que são aqui pertinho da gente. A mesma coisa, nós moramos em Araçatuba, ele falou de Birigui, de Guararapes. Quando muito, falou de Penápolis, Lins ali. Parou por aí. Uma palestra do Carlos Bacelli falando sobre o Nosso Lar mesmo. Acho que você estava presente também, Robson. O Bacelli falou, inclusive, né, que pode se comparar a uma cebola cortada ao meio, né? Você ainda vai falar isso ainda? Não, mas né? Uma cebola cortada ao meio, aquelas fatias todas é um mundo. As camadas, né? Aquelas camadas, é um mundo individual que tem piso e que tem céu em cada camada daquela, né? No nosso mesmo planeta, né? Exatamente. Você ia falar, desculpa. Não, mas tudo bem, isso é válido. O companheiro que já conhece o livro Cidade no Além, há pouco essa nossa companheira veio a desencarnar, né, Nelson? A Egorina Cunha. A Egorina. Né? Foi agora há pouco tempo. Ela, juntamente com Chico Xavier, através dos espíritos Lúcius e André Luiz, trouxeram... materializaram essa obra, Cidade no Além. Veja lá, vá até uma livraria, compre um livro desse, eu digo que você não precisa nem se preocupar muito em ler. Veja os desenhos. É lógico, vamos ler o livro também, as legendas das figuras, mas veja os desenhos que ali estão colocados, não é? Que a própria Egorina de Punho, inspirada por Lúcius, não é? Pôde trazer para nós. Então ela desenha ali esse exemplo que você deu aí da cebola, né? Esse exemplo da cebola que você colocou, as camadas, ela faz um desenho, estou até aqui no meu computador aqui, nesse instante olhando, ela faz um desenho de camadas concêntricas, da qual a Terra seria o centro. Então, nesse momento, nessa obra, Nelson, André Luiz, Lúcius, estão falando sobre o nosso mundo espiritual. No livro Cidade do Além. Ou seja, o mundo espiritual que fica aí adjunto, ao lado, próximo à Terra. Ou seja, 95% da população da Terra que desencarna, que morre, vai para esse lugar. Para essas moradas celestiais. Esses planos de vida, como eu disse lá no início, de acordo com a capacidade evolutiva de cada um de nós. Então, o André Luiz, né, no livro Nosso Lar, ele fala das esferas que compõem. Quando ele disse há pouco, que eu me referi na obra Os Mensageiros, né, que o Aniceto falou que os mundos se interpenetram, o André Luiz fala que há 7 esferas, 7 dimensões, começando pelas trevas e os abismos, que são esses mundos que interpenetram na Terra, que seria uma delas também, a crosta terrestre, e depois o umbral, não é? Aqueles que assistiram o filme, né? Nosso Lar, ou que leram a obra, e citado em muitas outras obras também espíritas, e até não espíritas, o umbral, né? Se referindo, André Luiz vem detalhar que ele se subdivide em 3 momentos, né? Também relacionados à sua composição fluídica da própria dimensão. O umbral se subdivide também. Se subdivide em umbral grosso, médio e o umbral chamado umbral fino, que é justamente onde a cidade colônia Nosso Lar se encontra. Seria nesse umbral, nessa terceira faixa de umbral, camada, a mais fina, onde ali estaria o Nosso Lar, que no próprio livro ele diz que é uma projeção sobre a cidade do Rio de Janeiro. E já, no caso, já é um pouco mais light, é isso? Isso. E depois o grosso é que é o mais pesadão, né, o Robson? Exato. Então, esse livro é uma dica. Cidade no Além. As figuras que lá estão, com outras informações importantes. Aqui nós estamos apenas dando uma pincelada. Também no livro Cartas de uma Morta, a mãe do Chico Xavier aqui na Terra,
que desencarnou, né, Maria João de Deus, ela vem através do próprio filho, Chico Xavier como médium, trazer informações de outros planetas, notadamente Saturno e Marte, que são planetas do nosso sistema solar, né? Então ali ela faz descrições, né, sobre essas esferas. Em cada uma delas habitam espíritos, almas, que já partiram aqui desse mundo encarnado, né? Então, na esfera subcostral, onde nós encontramos as trevas e os abismos, são habitados por espíritos sofredores em condições, situações muito duras, muito difíceis, né? São espíritos muito inferiores, atrasados. Ora, veja bem, para mim isso é muito natural. Pense comigo, ouvinte, se você, aqui na Terra, nós não temos aquelas pessoas que estão assim, voltadas para praticar o mal? Existem. Ou não? Tem pessoas perversas, né? Tem ou não tem? Tem perversos mesmo. Né? Tem. Então, essas pessoas, quando desencarnam, o ouvinte vai pensar que eles vão virar anjinho. Eles vão para um lugar onde vão ser recebidos num hospital, numa maca, com um lençol branquinho, cheiroso. Mas não é porque Deus não quer. Não é porque os mensageiros do Cristo não querem receber essa alma. A própria alma não reúne condições de receber esse auxílio. Isso é natural. Às vezes uma mãe aqui na Terra vê o filho na droga, vê um filho, né, bandido, assassino, a mãe vai lá conversar com ele, vai fazer uma visita na casa dele, conversar para ele largar esse mundo. Ele larga? Muitas vezes não larga. Porque aquilo ainda está dentro dele. Ele mesmo criou aquilo. Agora, só porque morreu, virou santinho? E aquelas próprias criaturas lá das chamadas Cracolândia, né, o Robson? Está A naquela dificuldade situação que tem de ali, reverter, estão na né? sarjeta, estão imundos, estão passando fome. E chega equipes do governo até para tirá-los dali, para tratar, tá? Não quer, não vai, muitos tem que ir na marra mesmo e tal, né? Não sai, não quer sair dali. Não sai, não tem condição. E quando desencarna? Ouvinte, continua a mesma coisa. Continua não querendo aceitar. Porque o que ficou aqui no caixão foi o corpo. O espírito, que é o ser pensante, junto com seus corpos de outras dimensões, continua do mesmo jeito. Continua rebelde, refratário. Então ele mesmo se conduz a essas esferas que eu me referi aqui. As esferas das trevas e dos abismos. Onde somente com a compaixão do Cristo, com a sua misericórdia, desde que o Espírito demonstre condições de receber o auxílio, caravanas de luz, isso também está constante nas obras de André Luiz, caravanas de luz, capitaneadas por espíritos mensageiros, Nelson, vão lá resgatar essas almas que reúnem condições. Isso quer dizer, querem o auxílio. Querem. Inclusive tem o livro que, eu não lembro qual deles agora, que é lançado redes, né? Porque são tantos espíritos nessa situação, né? São lançados redes, né? E tem aqueles que estão arrependidos mesmo, que estão com merecimento já, que agarram, né? É o livro Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna. De André Luiz. Agarram a rede, né? Eles são puxados, não é isso? Exato. Poxa. E às vezes o ouvinte está falando, isso daí é coisa de ficção. Se você ler o livro Divina Comédia, Dante Alighieri, não é? Dante Alighieri, um filósofo que viveu do ano 1300, né? Século XIV, está lá. Livro Divina Comédia. Ele é dividido em 3 partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. E ele descreve lá. Com aquelas figuras de seres animalescos. E interessante que no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, o Chico dá um depoimento interessante sobre essa obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia. Ele fala assim: o guia dele, Virgílio, né, do Dante, possibilitou-lhe já naquela época
conhecesse aquilo que o André Luiz hoje nos atualiza de forma mais perfeita. Ou seja, ele fala, homens, lá onde ele foi, porque segundo Chico Xavier, num dos momentos de sono do Dante, ele foi desprendido pelo seu guia Virgílio e levado em espírito a esses locais, aqui na Terra, que nada mais seriam do que os abismos e as trevas, que é uma das dimensões aqui do nosso mundo espiritual, não é? Então lá ele descreve homens com fisionomias de animais, arrastando-se por locais pantanosos, com dificuldades de locomoção, animais, seres humanos urrando, não é? Criaturas transformadas em objetos, é uma coisa assim, duendes, animalizados, porque ele foi levado pelo seu guia espiritual a esses locais. Ele viu, e depois ele foi trazido ao corpo, e na sua lembrança destas viagens astrais, ele escreve a obra. Isso está uma informação que Chico nos apresenta, né? E no livro Libertação, de André Luiz, também daquela obra magnífica de André Luiz, ele também fala destes locais, das trevas, dos abismos, que são os mundos, o mundo espiritual da Terra, né? Falando lá que a claridade solar era diferente, né? Como se tivesse assim, uma névoa cinzenta em toda a extensão. A vegetação desses locais, tem árvores lá, tem plantas. Você que assistiu o filme Nosso Lar, se não assistiu, vá ver, né? Hoje dá para alugar nas locadoras. Você tem lá uma pálida, mas uma apresentação de como são como é essa esfera, né? Muito bem. Então, ele diz de animais que estão existindo lá, né? E quanto à tonalidade do Sol que você se referiu, aqui no mundo físico mesmo, aqui no nosso, todo mundo pode observar, se for lá para o Polo Norte, Polo Sul, em certos lugares do próprio planeta, o Sol também tem aspectos diferentes, né? Já tem aspectos diferentes, né? Aqui visível, aqui normalmente, vamos dizer. Na Terra, exatamente, é uma boa colocação. Nas outras camadas, no caso da crosta terrestre, que é onde nós estamos habitando, nós seres encarnados, e também o mundo espiritual, os espíritos desencarnados que nos acompanham, né? E o André Luiz, no livro Umbral, no livro Nosso Lar, fala bem, então, sobre esse umbral, né? Que seria uma zona, na verdade, uma região que serve lá para a gente realmente purgar, para nós, assim, depurarmos aqueles fluidos grosseiros, para aqueles que reúnem essas condições e logo mais poderão demandar a outras regiões ali próximas, principalmente aos hospitais, às escolas, aos locais de orientação, para receber orientações. Ô, Robson, os próprios nossos irmãos católicos, no caso, as afirmações deles, no caso, é mais ou menos isso, vamos dizer, né? Porque tem o intermediário, no caso, né? Tem o purgatório, né? Céu, inferno e purgatório, né? Seria tipo de um purgatório, mas assim, bem amplo, com várias divisões, né? Tudo guardando, são todos conhecimentos que, assim, estão ali, vamos dizer, latentes na consciência humana, né? Basta que a gente vá desenvolvendo, porque, de acordo com cada orientação, vamos observar que muitas coisas não são possíveis mais de ocorrer, né? Então, a doutrina espírita, ela vem apresentar de forma clara, através dessas obras que hoje estamos aqui citando bem rapidamente, vem dar um esclarecimento importante sobre essa nossa existência, não é? Então, lá no livro Nosso Lar, André Luiz vai nos apresentar que as pessoas continuam com as suas necessidades, não é? Todas, né? Todas. E até essas que vocês aí estão pensando. As necessidades fisiológicas. Todas. Necessidades sexuais, de alimentação, não é? Lá no Nosso Lar, por exemplo, tem espíritos que desencarnou, por exemplo, e constituiu família lá, né? Isso, exatamente. Então, essas são informações que estão sendo cada vez mais apresentadas a nós
E que alguém podia perguntar: para que saber disso aí? Qual a finalidade? Qual o objetivo de eu conhecer isso? Eu estou bem aqui com a minha religião, que fala que se eu fizer isso, eu vou para o céu, se eu fizer isso, eu vou para o inferno, ou eu vou para uma outra dimensão. Por que eu preciso saber desses detalhes de mundo espiritual, de diversas esferas dimensionais que envolvem a Terra e que, segundo a condição de cada um, nós iremos... Olha, ouvinte, poderia dar várias razões para isso. Muitas razões para responder essa pergunta do porquê saber isso. Mas, se nós vamos fazer uma viagem para qualquer lugar do Brasil, alguém vai assim: vou fazer uma viagem amanhã para Fortaleza, lá para o Ceará. Acorda cedo, pega a mala e vai. Alguém faz isso? Do nada. O que geralmente a pessoa faz? Faz um planejamento. Se organiza. Se for para o exterior, então nem falar, né? E o roteiro, hoje em dia, até o GPS e tal, né? Claro. Se ela vai de avião, se ela vai de automóvel, se ela vai de ônibus, onde ela vai parar, onde ela vai ter que fazer um pouso para dormir, para descansar. Se for para o exterior, então a pessoa vai conhecer a língua, vai para os Estados Unidos, vai para a Rússia, vai para lá na África. Precisa conhecer. Precisa se comunicar num hotel. E precisa conhecer para isso a língua de quem trabalha no hotel, que vai atender o seu telefonema para você fazer uma reserva. Ou mesmo se tiver uma pessoa brasileira que vai te receber lá, você vai lá, tem que levar a roupa apropriada. Ninguém vai para o Polo Norte de biquíni, de maiô, de sunga. Não é? Então todo mundo tem que se preparar para fazer a viagem. Para que ela ocorra dentro de padrões de normalidade e você... aproveite a sua viagem. Seja feliz no seu projeto de ir para tal ou qual lugar. Estou tentando me lembrar aqui o que o meu amigo Fábio Valverde contou, mas não estou pegando os detalhes. Eu sei que chegava numa situação que o cidadão ia ter que atravessar uma mata, né? E se ele não sabe o caminho, ele vai se perder, ele pode chegar do lado de lá, mas ele vai sofrer muito e se perder. Agora, se ele souber o caminho, é muito mais fácil para ele chegar do outro lado, né? Mais ou menos isso que o meu amigo Fábio falou, mas tem alguma outra coisa aí que eu estou me esquecendo de relatar. Nós estamos falando aqui sobre esse conhecimento. Mas nós temos bastante consciência de que só isso não basta. É importante, claro, saber que existe um mundo espiritual, que provavelmente será a nossa morada, não é? Nós estamos aqui na Terra de passagem, poderemos até aqui retornar, com toda certeza o faremos, mas vamos ao mundo espiritual e é importante que a gente saiba que implementos, que coisas que nós vamos precisar. Mas só isso não basta. É importante? É importante. Mas só isso não basta. Porque à medida que a gente conhece e se aprofunda nesses assuntos, é natural, é um fenômeno natural, isso, que também a nossa mente, que na verdade é o nosso grande guia, através do espírito, vai se modificando, não é? Uma pessoa que nunca estudou na vida e de repente começa a estudar, ela adquire outros hábitos, ela adquire uma postura mais adequada, mais evoluída. Então, qualquer ramo do estudo que a gente faça tende-nos a melhorar. Falando então dessas coisas transcendentes, do mundo espiritual, ainda muito mais. Mas eu repito, só isso não basta. Há que a pessoa aqui na Terra também modificar os seus pendores. E talvez, Nelson, mais uma razão, né? Nós estamos respondendo aquela pergunta do porquê saber disso tudo. Nós estamos respondendo. À medida que conhecemos isso, a nossa própria consciência, e ninguém mais, cobra-nos num fenômeno natural. E eu diria até salutar. Porque a nossa consciência diz, bom, se você sabe que é assim, por que você não age de acordo com isso que você já sabe? Para que você aporte no mundo espiritual
numa condição de não precisar receber ajuda e de sim poder ajudar. Então, é importante que nós saibamos isso, mas mais importante ainda é que esse saber que reside no cérebro, que chega através do cérebro, aporte no coração. Chegue no coração, para que nós nos transformemos, nós abramos as nossas mãos em favor do nosso próximo, não é? Que esse conhecimento é importante, mas que nós temos que caminhar um passo além. Ou diria, 2, 3, 10 passos além do que esse conhecimento apenas nos reserva. Né? Nós só fizemos aí um parênteses. Continuando aqui, para a gente ir já na reta final, né, da nossa fala, André Luiz também não só fala desses planos que eu já falei, os planos do abismo e das trevas, a crosta terrestre, onde estamos nós aqui pisando firmes nesse chão que também existe nesses outros planos, se pisa também, né? Também falamos do umbral, que se divide nas fases, mas André Luiz fala também do quinto plano, que é o plano da arte, da cultura e da ciência. Então aí o ouvinte já percebe que já estamos passando acima, olha lá, ó o problema, né? Já estou falando acima, né? Não necessariamente é acima, né? Pode ser do lado, é interpenetrado. Isso é como a gente fica cristalizado no nosso consciente. Agora você imagina, fazendo um parênteses, nós recebendo por séculos e séculos esse conhecimento do que está acima é uma coisa e o que está abaixo é outra oposta. Isso está, de certa forma, embrenhado no nosso inconsciente, no nosso cérebro, que é difícil de mudar. Ô Robson, tanto é que os astronautas, né, saem daqui, né, sobe, né? Chega na Lua, quando chega na Lua, eles descem também, né? E vê a Terra lá em cima, né? Então é mais ou menos isso também, né? É tudo a questão do referencial. Né? Então, o André Luiz falando desse outro plano, mas ele não traça muitos detalhes. Mas no livro de Victor Hugo, Na Sombra e na Luz, que foi psicografada por Zilda Gama, né? Médium, ele dá detalhes lá desse plano da arte, da cultura e da ciência. Olha lá, a obra chama Na Sombra e na Luz. Né? É o quinto plano, a arte, a cultura e a ciência, dando detalhes ali. Porque às vezes a pessoa fala, o espiritismo traz muita informação de umbral, de coisa negativa, não é? Às vezes a gente ouve algum, não só do meio espírita, como também fora do meio espírita falando sobre isso. Né? Mas está falando do nosso habitat. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho até bom que fale bastante da sombra e da treva, porque eu tenho que conhecer o meu mundo. Esse é o meu mundo atual. É o mundo da luta. É o mundo da edificação, que vai me possibilitar, de acordo com minha atitude, vai me possibilitar almejar e galgar esses outros planos. E até porque os próprios espíritos, Nelson, mais evoluídos, que vêm nos trazer informações sobre essas outras dimensões mais superiores, né, têm dificuldade de nos apresentá-los. Tamanha a beleza que eles são portadores e que nós não temos ainda palavras, muitas vezes, para representar isso aí. Agora mesmo o Clube do Livro, né, está veiculando uma trilogia muito interessante, né, o Iniciação, que é a segunda obra. Né? O Rebeldes primeiro. Rebeldes, eu já li o Rebeldes, achei uma obra muito interessante, né? Sugiro também ao leitor que leia, depois a Iniciação e agora o Abismo, né, Nelson? É a terceira obra. Hoje eu estava olhando lá, eu fui lá com meu pai lá no Clube do Livro e a gente estava na USE lá, encapando lá hoje de manhã. Então é esse livro aí. E está falando também de mundos espirituais, das dimensões próximas à Terra. Então, está trazendo informações interessantes para nós. E é para onde nós vamos. Felizmente ou infelizmente, ouvinte, é o mundo onde nós vamos. É um mundo ainda de muita dificuldade. Porque aqui na Terra, quem é que está em berço esplêndido aí?
Mesmo a pessoa mais beneficiada financeiramente tem as suas mazelas, as suas angústias, as suas dificuldades. Não é? Então, é importante que a gente aprenda sobre isso. Então, é o quinto plano e o sexto plano, que é o amor fraterno e universal. Não é? Que seria aquele plano onde espíritos, verdadeiros mensageiros do Cristo, ali estão trabalhando, vivendo e para o nosso auxílio. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, mais uma vez, ele fala de Asclépios. Asclépios é um espírito, uma entidade que pertence a essa região mais elevada da zona espiritual da Terra. Ele fala, Obreiros da Vida Eterna. O ouvinte pode ir lá buscar isso, né? É um espírito que tem uma elevação muito soberana, né? Mas ainda ele faz parte do mundo espiritual do planeta Terra. Veja lá, né? Como o próprio Bezerra de Menezes já recebeu informações que correu pela internet, inclusive, que Bezerra de Menezes recebeu, né, o convite, né, para ascender, né, para ir para outros mundos mais evoluídos, já estava em condições, né, e ele pediu, né, que preferia ficar por aqui ainda, porque ainda tem muitos irmãos para serem auxiliados, então preferia ficar por aqui ainda, mas já poderia ascender se quisesse, né. Nós vamos ver também que André Luiz fala sobre isso. Porque, já que estamos tratando dessas esferas, né? Como você deu o exemplo lá atrás da cebola, ele fala que os espíritos superiores, eles têm livre trânsito entre essas esferas, ou seja, eles podem vir de uma esfera mais superior para a mais inferior, no caso a Terra. O contrário não é verdadeiro. Os espíritos imperfeitos não podem aí trafegar entre uma esfera e outra a seu bel prazer, porque são proibidos pela justiça. Não. Porque eles não têm condições físicas, espirituais. Eu falo físicas porque são seus corpos, né? Além do corpo físico, nós temos outros corpos, do qual o perispírito é o mais estudado hoje, né? Perispírito. Então, você deu esse exemplo aí do Bezerra de Menezes, muito bonito, que muitos já conhecem. E também no livro Nosso Lar, já que nós estamos falando do André Luiz, tem lá o exemplo da ministra Veneranda. A Veneranda também. Não é? A própria mãe do Chico também, né? Segundo Maria João de Deus, né? Segundo o Narcisa, que é uma companheira lá do André Luiz no Nosso Lar, ela fala que a ministra Veneranda, com exceção do governador, foi a única entidade em Nosso Lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. E ele informa-nos que essa irmã Veneranda, ela tem isso lá em 1943, né? É a informação, que é a data do Nosso Lar. Que essa irmã Veneranda, a folha de serviço dela é de 200 anos em tarefa ativa no Nosso Lar. 1 milhão de horas de trabalho útil. Sem interromper, sem reclamar, sem esmorecer. Poxa vida, hein? Então, aí você vê uma capacidade evolutiva de um ser desse. Então, nós chegamos a um ponto, ouvinte, onde a gente pode afirmar, sim, que nós somos seres multidimensionais. Aquela ideia do multiverso, de que nós não somos só esse corpo físico. Vivemos aqui num corpo físico, mas também nós existimos em outros mundos, em outros planos de vida, com corpos diferenciados, né? E que esse trânsito só pode ser feito à medida que nós tivermos o passaporte, vamos dizer assim, espiritual. E o passaporte espiritual é o quê? São as capacidades do espírito de amar, as capacidades de se doar, né? Por isso, então, eu encerro aqui a minha fala, terminando a resposta àquela pergunta. Para que conhecer tudo isso? Para que nós nos armemos, no bom sentido, de amor, de paciência, a cada dia, aqui na Terra, construindo o nosso habitat no coração, colocando em prática tudo que Jesus nos disse. E isto não é válido apenas
para os espíritas, mas para todos os seres humanos. Coloquemos em prática o que nós estamos aprendendo. E aí vamos nos habilitando a deixarmos de ser pessoas que precisam de ajuda, que são verdadeiros estorvos para os mensageiros espirituais, embora eles não considerem assim. E passemos a ser um soldado a mais no exército da bondade e da ação misericórdia de Jesus. Eu agradeço, Robson Frederico Cunha, maravilhoso, sensacional o tema, as suas colocações. Eu agradeço, tá, Robson, em nome da USE, em nome de todos do Movimento Espírita de Araçatuba, do site avozdoespiritismo.com.br e aqui a Voz do Espiritismo na Rádio Bandeirantes, AM de Araçatuba, São Paulo. E Oswaldinho Ferracioli chegando, né, agora há pouco. Um abraço, muito obrigado pelos trabalhos técnicos. Um abraço, muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Nós vamos ouvir a prece de encerramento. Tá no jeitão aí, o Robson? Tá no jeitão para fazer a prece pra gente? A prece curtinha aqui de encerramento com o nosso amigo, o convidado de hoje, Robson Frederico Cunha. Que todos tenham muita paz. Vamos ouvir então as palavras finais do nosso programa, a prece com o Robson. Esse encerramento e vamos fazer aqui, ligado ao nosso tema, não é? Apenas uma fala. Fechemos assim os nossos olhos, ouvintes que estão nos lares, pensemos em Jesus. E enquanto eu vou pronunciando essas palavras, que nós consigamos viajar como se nos encontrássemos com o Mestre, e dizer aos irmãos: tudo passa, todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão, passarão também os dias de amargura e solidão, as dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar, um dia também passarão, a saudade do ser querido que está longe passará, os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação, que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a um porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é suficiente. Muito obrigado.